Mas há pouco, como é que eu lhe chamava? Era o como é que era? Holidays Blues, doutora? Isto tem um nome, não é? Quando nós ficamos muito deprimidos porque acabaram as férias e voltamos ao trabalho, é um bocadinho como as mulheres que têm a depressão pós-parto, o baby blues. Aqui temos um vacation blues. Exatamente, portanto, que é esta dificuldade em regressarmos ao trabalho. Post-vacation blues. Exatamente. Não é? Pronto, exatamente. Assim no inglês, e estamos exatamente a pingarelho. entrar nesta fase, Ana, não é? Portanto, estamos aqui a iniciar setembro. Pronto, é o mês do regresso ao trabalho. Infelizmente, eu tenho uma teoria que se confirma, que é a maior parte, ou uma grande parte das pessoas, trabalha 8 horas ou mais por dia naquilo que não sonhou nem gosta de fazer. Portanto, uma boa parte das pessoas são um bocadinho infelizes. Portanto, as férias são um oásis extraordinário, certo, a que chegamos com uma enorme expectativa, mas que depois acabam. E há aqui um outro problema, Ana, que eu vou também explicar, que é, eu costumo dizer, correr por gosto também cansa. Sim. Pode cansar mais devagar, mas também cansa, não é? Eu adoro o que faço, eu sou psicóloga, adoro o que faço. Mas também cansa, Ana. Chego de rastros também ao final dos meus dias de trabalho, das minhas horas de consulta, portanto também anseio pelas minhas férias e adoro aquilo que faço. Portanto, isto é importante para todos nós, não é? No fundo, ter férias é o nosso oásis, é isso que estava a dizer, é o nosso balão de oxigênio. Ansiamos e quando férias. começa, porque nós também temos esta forma de entrar nas férias, entramos com grande expectativa, levamos algum tempo até desligar. Exato. Temos ali 2 ou 3 dias que estamos realmente em férias e depois começamos a contagem decrescente. Depois começamos a entrar no ciclo depressivo do vamos voltar ao trabalho. E isto é comum, as pessoas começarem a... Sim. Ai, a suspirar, ai, já faltam 3 dias para voltar outra vez àquela rotina. Isto tem a ver, de facto, com o que estava a dizer há bocadinho, Ana. Ou seja, no fundo, são muitas horas de trabalho. Por muito que gostemos, não é? Claro que há aqueles que, de facto, trabalham e não gostam daquilo que fazem, mas até mesmo quando gostamos, não é? São muitas horas, o trabalho cansa, efetivamente, não é? Portanto, este pensarmos em retomar, não é? Este regresso à rotina, portanto, voltar às obrigações, porque muitas vezes também tem a ver com isto, e não é? voltar, se calhar, a estar com pessoas com quem não nos identificamos. Aí agrava, não é? Aí agrava. Fazem a vida negra, ou temos que vestir outra vez aquele escafandro para lidarmos com a nossa rotina de trabalho. É duro. É duro, sim, é muito duro. E traz ansiedade. Exatamente, portanto, e depois muitas vezes isto ainda coincide com outra fase, não é? Que é também a fase de atribulação, os miúdos voltam para a escola, por exemplo, não é? Portanto, então voltamos a entrar na correria, nas obrigações, neste ter que voltar a lidar com determinadas pessoas, não é? E obviamente que isto nos causa desmotivação. Como é que nós percebemos que temos essa depressão pós-férias e entrada no trabalho? Normalmente está muito associada à desmotivação. Muitas vezes até ao cansaço, ironicamente, não é? Parece que chegamos ao final das férias, estamos cansados, estamos lentificados, não é? Desmotivados. De férias. Muitas vezes também precisamos de férias das férias, é um facto, não é? Quem tem férias muito atribuladas e viaja, não é? Muitas vezes nós precisamos férias das férias e esse é um ponto interessante para combatermos um bocadinho este estado, ou seja, que é o não regressarmos no dia anterior àquele em que vamos trabalhar. Se começamos a trabalhar segunda-feira, por exemplo, voltar à sexta, voltar ao sábado, dar aqui um tempo para gradualmente... Olha, como falámos há bocado da dieta, não é? Do deixarmos aquela alimentação de férias completamente desregrada e sem... Olha, é parecida, é mais ou menos isto. Criar uma antecâmara para nos adaptarmos ao momento de regresso ao trabalho. Tal e qual, porque muitas vezes nós chegamos na noite anterior ao regresso ao trabalho. Isto é um stress Não há tempo para arrumar a casa, para arrumar, para fazer máquinas de roupa, desfazer a mala. E isso também, regressamos ao trabalho ainda com ritmo de sono, tudo muito desarrumado e não é bom. E não é bom, exatamente. Até os ritmos de sono, por norma, estão alterados neste período de férias. Portanto, regressar aqui 1 ou 2 dias antes, lá está, a lavarmos a nossa roupa, a arrumarmos as coisas, a regularmos um bocadinho o nosso sono, até a alimentação, não é? Para depois começarmos de uma forma mais tranquila este primeiro dia de trabalho. E eu até sugiro neste primeiro dia de trabalho chegar um bocadinho mais cedo, ou seja, não irmos também em cima da hora, não é? Chegarmos com calma, no fundo, para não começarmos logo este beber um regresso, cafezinho. Beber um café, falar com algum colega, por exemplo, não é? Para não começarmos logo o trabalho a correr, não é? Eventualmente até trocar uns quantos cromos de férias, não é? Então como é que foram as tuas? Olha, às minhas aconteceu isto ou aquilo, ou teve este momento bom, este momento menos bom. Exatamente. A desabafar sobre as férias. Sim, exatamente. E depois, quando chegamos, imagina, alguém que trabalha no escritório, chegamos ao nosso posto de trabalho e o que é que começamos a ver? Mails e mails e mails, muitas tarefas para fazer e podemos escolher o que é que fazemos primeiro. Devemos começar por aquelas que são menos agradáveis e despachá-las logo.
ou não? É assim, aqui eu ainda faço uma outra sugestão, aliás, faço duas, que é eventualmente não regressar à segunda-feira ao trabalho, eventualmente aquela estratégia que para algumas pessoas funciona, que é regressar mais a meio ou no final da semana. Está a ver aquela ideia de trabalhar um dia ou dois e entramos de fim de semana? Pode ser aqui uma forma um bocadinho mais gradual de entrar. Para não termos pela frente uma semana inteira, mais sim, acaba, para algumas pessoas funciona. E depois há aqui uma outra sugestão que eu às vezes faço, que é, imagina aquelas mensagens que nós deixamos no nosso e-mail, não é? Aqueles avisos de que estamos de férias, em vez de programarmos para o dia em que regressamos efetivamente, programamos para o dia seguinte. Não é? O que quer dizer que as pessoas só estão a contar que nós regressemos no dia seguinte ao trabalho. Sim. O que permite que aquele primeiro dia seja para vermos o e-mail, ver o que é que há ali, as prioridades, o que é urgente, resolver. Faz de conta que ainda não estamos lá, mas ninguém sabe, mas já estamos a despachar uma data de alguma coisa. E não nos cai tudo em cima, salvo seja naquele dia, não é? Porque imagino quem trabalha em escritórios com clientes, por exemplo, o cliente está à espera do dia em que a pessoa chega, não é? Porque a mensagem automática do e-mail alertou, não é? Para ligar, para enviar os e-mails. Nós chegamos na quarta-feira, mas dizemos chegamos quinta-feira. Aos nossos clientes que é só na quinta-feira. Só estamos disponíveis na quinta-feira. Exatamente. E este primeiro dia permite-nos dar resposta às situações pendentes antes de que entre tudo o resto. Claro que isto não é válido. Submersos, atulhados, exatamente, não ter capacidade de fazer face a tudo, não sim. é? No fundo é este reinício gradual dentro do possível, não é? Obviamente eu sei que há profissões que não é possível, onde isto não se aplica, onde nem sequer trabalham com o e-mail, eu sei, não é? Portanto, mas dentro do possível, portanto, planear as coisas desta forma para fazermos um regresso gradual, seja no timing em que recomeçamos o trabalho, seja esta programação da mensagem do e-mail, portanto, para que nos possamos ambientar gradualmente, para o choque não ser tão grande. E há pessoas que chegam muito zangadas no primeiro dia de trabalho, porque estão revoltadas de ter começado a trabalhar. O que conselhos é que dá a essas pessoas? No fundo, há aqui uma coisa que também é preciso nós compreendermos. Há coisas que nós não mudamos, Ana. Nós precisamos de trabalhar. Nem sempre conseguimos trabalhar naquilo que gostamos ou que adoramos. No entanto, nós precisamos de trabalhar, não é? Porque é isso que garante a nossa subsistência, seja pelas N razões que forem, não é? Portanto, há aqui também uma coisa que nós precisamos de fazer quando não conseguimos mudar isto, que é fazer um processo de aceitação, não é? Este é o meu trabalho, não é? Até dividir o meu trabalho da minha vida pessoal, por exemplo, se de facto ele não me é prazeroso, não é uma fonte de gratificação ou de realização, no fundo encarar como um trabalho e fazê-lo da melhor forma possível, também, porque isto não quer dizer que possamos desinvestir do trabalho ou fazê-lo de uma forma desadequada, não é isso. Mas não é? Fazer da forma que é correta, ficamos bem connosco, não certo, é? Exatamente. Mesmo que possa ser aquilo que nós não adoramos, e há muita coisa que até mesmo a Ana se calhar concordará comigo, não é? Mesmo dentro das nossas profissões que nós adoramos, nós fazemos coisas que gostamos menos, tal e qual, e não é por isso que o nosso brio deve ser menor. Devemos ser fiéis a nós próprios, e eu não estou a fazer para a empresa, se não gosto, se não me revejo, eu estou a fazer porque eu sou sério e porque eu vou ser fiel aos meus princípios, àquilo que eu acho que é correto. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, não sendo, sou um bocadinho patroa de mim própria, não é? Olhar-me desta maneira. E depois, no fundo, também há aqui que perceber outra coisa. Mesmo que eu não goste de trabalho, é perceber porquê. Se calhar a empresa não tem culpa também, não é? No fundo, pode ser o tipo de trabalho que eu não gosto, que eu não me revejo, não é? Mas nem ser um problema da empresa, é simplesmente eu não gosto desta função, por exemplo, não é? Mas não quer dizer que eu deixe de a fazer de forma correta e séria também para com a empresa que me dá essa oportunidade, não é? Portanto, é um bocadinho este processo também que nós precisamos de fazer e, obviamente, depois aqui há um outro ponto, que é, nós estamos sempre a tempo de mudar, nós estamos sempre a tempo de procurar algo que nos realize mais, não é? Não quer dizer que, enquanto estamos neste outro trabalho, que o façamos de uma forma menos adequada. Portanto, isto também é importante, ou seja, fazer aqui um processo, no fundo, de aceitação de que, pronto, no fundo, para evitar também temos este processo. Evitar a tal depressão pós-férias e entrada no trabalho, porque, no fundo, é aceitar a inevitabilidade. Temos que voltar, no fundo é isso. A trabalhar e encontrar aqui pequenas oportunidades dentro daquilo que eventualmente nos é pesado agora no regresso, de gostar, de fazer por nós, de fazer porque é importante para a sociedade. Estava aqui também a pensar que, ok, haverá contextos mais difíceis, mas em quase todos os contextos profissionais há coisas positivas, há coisas boas. Claro que pode haver pessoas que nós não gostamos, mas se calhar também há aquelas que nós gostamos. Também é uma oportunidade de rever as pessoas, de voltarmos a estabelecer rotinas. Há pessoas que têm muita dificuldade em estabelecer rotinas se não estiverem a trabalhar, por exemplo. Ou seja, também pode ser uma forma
de nos disciplinarmos e de nos organizarmos, ou seja, não encarar este regresso ao trabalho como uma coisa tão penosa, como uma coisa tão desagradável. Não dizer a nós próprios que é um sacrifício, eu não gosto Exatamente. disto. Não contaminarmos a nossa cabeça com frases repetitivas, sim, exatamente, porque estamos a minar-nos a nós próprios de uma coisa e a tornar que isto mais pesado, mais difícil. Fazer ao contrário. Eu não gosto, mas eu agora, neste regresso, eu vou encontrar qualquer coisa, porque no fundo o regresso também é uma oportunidade. Também é uma oportunidade, exatamente. Também é uma oportunidade de nos reorganizarmos, de nos reencontrarmos, de encontrarmos pontos positivos, de encontrarmos os nossos colegas também. Mudar a secretária de sítio, mudar a caixa, trabalho nesta caixa de supermercado, vou passar para a 3 ou para a 4, e isso parece que refrescamos qualquer coisa. Sim. E muitas vezes associar a outras rotinas, como por exemplo quando eu regresso ao trabalho, volto ao ginásio, por exemplo, não é? Ou seja, muitas vezes é uma rotina também organizadora para nós. Ou uma fotografia das férias ali. Permanentemente na secretária. Junto de um bom momento das férias, ali a pensar, elas vão acontecer novamente. Elas vão de voltar. É isso. Não tarda muito, é Natal também, é uma coisa que se diz certo, nesta exatamente. altura. Isto passa tudo a correr. Doutora Catarina Lucas, muitíssimo obrigada. Obrigada, eu, Ana. Olha,